Bom dia para todos. Que esse sábado seja muito significativo na experiência espiritual, social de todos nós aqui. Você que está assistindo pela internet também, que a bênção do Senhor seja estendida para você e para sua família. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus num dos salmos talvez mais amados e conhecidos da Bíblia, Salmo 23. É possível que você saiba esse salmo de cor. Eu gostaria de ler com todos. Salmo 23, verso 1, começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É interessante que esse salmo é tão amado pelos cristãos, e aqueles que às vezes só professam o cristianismo, mas não praticam, que em alguns lares no Brasil, esse salmo, as pessoas colocam aquele porta-bíblia, põe uma Bíblia bem bonita, aberta, no Salmo 23. E eu queria me destacar nesta manhã, especialmente o verso 4 do Salmo 23, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós ficamos pensando um pouco hoje em nosso mundo. Eu fiquei pensando nos contrastes que nós vivemos. E que nós mesmos que estamos aqui nesta manhã, e você que está assistindo pela internet, está percebendo em nosso mundo. Quais são os contrastes? As pessoas não estão conseguindo dormir mais. Muitas delas. Muitos estressados, outros endividados, outros com relacionamentos muito marcados pela dor, além de doenças, morte. Tudo isso nós estamos vendo aos nossos olhos a cada dia. Parece que a violência e a infelicidade está sangrando na vida de milhares de pessoas. E eu tomei a liberdade de abrir um site aqui, em tempo real, que ele faz uma perspectiva do mundo e os contrastes do mundo. O endereço desse site é worldmeters.info. E ele diz alguns dados para a gente. Ele diz, por exemplo, em tempo real, a população do mundo hoje, até agora, até esse segundo que eu estou falando, é de 7 bilhões, 166 milhões, 452 mil e 109, 110, 111, 112, aqui não dá para parar, porque é em tempo real. 7 bilhões de pessoas. Já nasceram esse ano mais de 76 milhões de pessoas. Até agora, às 9 horas e 44 minutos, nasceram 155 mil, 120, 122, 123, 155 mil crianças nasceram até agora. Até esse momento agora, hoje. E morreram até agora, até as 9h45, 64 mil pessoas. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção desses contrastes do mundo é sobre a questão de alimentação e pessoas hoje. 525 milhões de pessoas são obesas no mundo hoje. Sendo que hoje, até agora, até as 9h45, 12.493 crianças morreram de fome. Como dá para entender isso? Esse ano já foi gasto 77 milhões de dólares só nos Estados Unidos com programas para as pessoas perderem peso. Enquanto algumas pessoas estão lutando, algumas é por doença mesmo, outras é por questão de intemperança, mas 77 milhões gastos para as pessoas não ganharem peso, mas milhares de pessoas morrendo por falta de alimento. Se você ligar a televisão, parece que as pessoas se acostumaram a ouvir notícias ruins. E parece que os programas, eles ficam lutando, especialmente os noticiários policiais, eles ficam lutando para dar a notícia mais sensacionalista, a que mais vai causar indignação, a que vai deixar as pessoas mais revoltadas,
para mostrar as injustiças e os problemas que as pessoas estão enfrentando hoje. Parece que as coisas só vão piorar. Mas eu pergunto para você nesta manhã e para você que está assistindo pela internet: será que a dor, será que a luta, os problemas da vida, um dia vão ter fim? Será que nós podemos responder isso com o salmo do pastor? Eu li um texto muito interessante sobre o Salmo 23, que além de ele ser um dos mais apreciados e conhecidos da Bíblia, é conhecido como o Salmo do Pastor, e Agostinho disse que esse era o hino dos mártires, o Salmo 23. E se a gente voltar bem antes ali, já no tempo ali do Egito, da Mesopotâmia, uma tese doutoral que eu li, publicada pelas Edições Paulinas, de Helena e Salvatore, eles dizem o seguinte: os documentos mais antigos que atestam a existência da teologia do pastor remontam aos textos das pirâmides, 2500 a 2250 a.C. O tema do Deus pastor, eles continuam dizendo, está presente nas 3 partes da Bíblia hebraica, na Torá, nos profetas, nos escritos, especialmente nos Salmos. Ele é a expressão da cultura nômade que encontramos no Antigo Oriente Médio, mas ao mesmo tempo é inseparável da história religiosa de Israel. Interessante que a conceituação do Deus pastor na Bíblia já existia muito, muito antes, mas foi incorporada à cultura judaica. E a primeira vez que a gente vê falando desse conceito de Deus pastor, Deus como nosso pastor, está em Gênesis 48, verso 15. Se você puder me acompanhar nesse texto, Gênesis 48, verso 15. É interessante que aqui, na versão Revista Atualizada, diz assim, Gênesis 48, verso 15. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Nesta versão, ela está dizendo, o Deus que me sustentou. Na versão Revista Atualizada, a reversão internacional, a versão internacional, estou trocando aqui, a NIV, né? E abençoou José, dizendo, que Deus a quem serviram nossos pais, Abraão e Isaque, o Deus a quem tem servido, que tem sido meu pastor, em toda a minha vida até o dia de hoje. A versão mais próxima aqui no original é o pastor. Já se você for nos Salmos, por exemplo, no Salmo 78, 52, fez seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto. Aqui nós vemos também a teologia do Deus pastor. Se você for nos profetas, em Isaías, por exemplo, 40, verso 11, como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio aos que amamentam, e ele guiará mansamente. Aqui nós vemos nos profetas. E nós vemos também no Novo Testamento, ali em Lucas capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E muitas outras passagens nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, Jesus o bom pastor, em João 10, João 21, 15, que ele fala de apacentar as ovelhas. Em Hebreus 13, 30, é maravilhosa essa passagem, Hebreus 13, 30, diz assim, o nosso grande pastor, Jesus Cristo, né, pelo sangue da eterna aliança. Jesus é o Deus pastor na Bíblia. Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas. Por isso que esse salmo, eles se aplicam, mesmo nessas imagens poéticas, a do pastor que cuida das ovelhas, e nos últimos versículos fala ali do anfitrião, convidado para um magnífico banquete. Mas o Salmo 23, ele tem mais significado. Esse poema, em 3 estrofes ali, as primeiras 2 partes do verso 1 a 3 e o verso 4, descrevem a amorosa direção do pastor. Mas tem um ponto importante também. A terceira parte apresenta a hospitalidade oferecida pelo anfitrião. Eu considero, talvez, para mim, esse salmo como o salmo devocional mais usados pelos cristãos nos momentos de fortalecimento espiritual e também nos momentos de crises. Pois em algum momento da nossa vida, nós já falamos isso.
o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes você já falou isso? Mas tem alguns perigos. A ovelha, vamos voltar lá no verso 23, no Salmo 23, que aqui diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Claro que vocês sabem, o contexto é, nada vai fazer falta. Você pode ter muito, você pode ter pouco, você pode estar passando por provação, se você pode estar passando, não está passando por provação, mas se você tem Jesus na sua vida, nada vai fazer falta para você. Você vai ser uma pessoa feliz. Quantas vezes a gente visita pessoas que estão enfrentando crises, e às vezes a pessoa está com uma paz tão maravilhosa, porque conseguiu encontrar no pastor divino o consolo para enfrentar todas as provações. Mas no deserto da Judeia nós sabemos que havia muitos perigos. E quando fala das águas de descanso, fala de águas tranquilas. E eu achei uma citação no livro Patriarcas e Profetas, muito linda, que diz assim, águas tranquilas é um emblema da graça divina que apenas Cristo pode conferir. É a água da vida purificando, refrigerando a alma. Sabe, uma das maiores alegrias que nós cristãos temos é quando chega o sábado. Qual é a sua sensação quando chega o sábado? Paz, descanso, alegria. Quando a gente chega no dia do Senhor e a gente não consegue estar em paz, possivelmente a gente pode estar enfrentando um problema que a gente não está, quem sabe, deixando o pastor ao nosso lado. O bom pastor conduz as suas ovelhas para águas, para dessedentar, para fazer com que a gente seja alimentado. Eu e você precisamos ir a Jesus Cristo. Esse sábado, para você que está aqui estudando, para você que mora aqui na comunidade, para você que está nos visitando, eu vim dizer para você, em nome de Jesus Cristo, esse sábado é um sábado de descanso, graças a Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Amém? Mas, quando fala vereda da justiça, é porque nós precisamos ser conduzidos. Há pessoas que não sabem para onde vai, não sabem o que querem, não sabem a sua perspectiva de vida. Na minha terra, a gente fala assim, de onde que eu vim, de onde que eu estou, para onde que eu vou. Né? Lá em Minas Gerais, a gente fala assim, para onde você está indo? Qual é a sua perspectiva de vida? Salmo 31, 3 diz, conduzirás e me guiarás. Nós precisamos ter certeza quem é que comanda a nossa vida. Você sente isso? Mas o Salmo 23 tem o texto que eu gostaria de nesta manhã me concentrar. O Salmo 23, verso 4, que diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, eu dei uma olhadinha aqui, no original transliterado seria a palavra tsalmavet. É mais ou menos isso que está escrito lá. Ocorre 18 vezes no hebraico, sendo traduzido na revista atualizada do Brasil, como sombra da morte. Etimologicamente, deriva da palavra tsel, sombra, e mavet, morte, ambos comuns no Antigo Testamento. Davi possivelmente passou muitas vezes por vales muito perigosos, que eram como a sombra da morte. Tu estás comigo. Nesses momentos difíceis, você já passou por um problema na sua vida, que você teve certeza de que Jesus estava com você? Ou às vezes a gente não tem essa certeza e a gente só percebe depois que o problema passou. Que um bordão, um cajado estava nos conduzindo, nos protegendo. Porque o bordão tinha essa função também, de proteger a ovelha. O pastor usava o bordão. O pastor, ele além de fazer tudo isso, ele promove descanso para a ovelha, refrigério, alimento, restauração, companhia, direção, livramento do medo, conforto, segurança. Medo? Pastor, cristão sente medo? Será que a gente sente medo? Sente. Eu fui assaltado uma vez. O bandido chegou assim, eu estava no carro, num trânsito, numa grande cidade, e ele disse assim, moço, o senhor me dá todo o dinheiro aí, o senhor não fala nada, porque eu matei 2 ontem. Muito assim, tranquila a maneira como ele me abordou, né? E aí,
eu não tinha realmente nenhum centavo na carteira. O dinheiro que eu estava voltando da igreja, estava voltando de terno, gravata, tudo direitinho. E eu estava com a carteira, eu tinha reservado apenas o dinheiro da minha oferta para Jesus. E eu coloquei na carteira e eu disse: moço, é o seguinte, eu estou vindo da igreja agora, o dinheiro que eu tinha na minha carteira, eu dei de oferta para meu Deus, e se você me permitir, eu vou tirar a carteira aqui bem devagar, vou te mostrar a carteira e você pode levar a carteira. Ele olhou para mim e disse assim: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ele podia tirar de mim, podia fazer qualquer coisa. Mas aquilo passou, mas todas as vezes que eu passava naquela rua, ou parava num sinal, e até hoje ainda tem isso, eu nunca paro num sinal sem deixar 3 carros na minha frente livre. Eu não paro em cima assim não. Porque a gente fica com medo? Fica. Cristão passa pelo vale da sombra da morte, e se ele atirasse em mim? Você já passou por vale da sombra da morte? Então eu pensei em fazer algumas aplicações hoje, de 4 vales da sombra da morte, que todos nós podemos passar. E seria bom a gente entender o Salmo 23, verso 4, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, para ver se a gente, nesses momentos, a gente possa passar. Um vale da sombra da morte. Talvez hoje você pode achar isso. Ah, pastor, será que é isso? O estresse. Eu estou olhando para vocês aqui tão calmos, tão tranquilos, acho que ninguém aqui nem fica estressado. Tão tranquilos. Acho que você nem perdeu a paciência essa semana com ninguém. Mas, queridos, o estresse, ele pode nos levar à morte. Ele passa a ser um vale da sombra da morte, se nós não entendermos quem está no comando da nossa vida. E no livro Patriarcas e Profetas, diz assim: há muitos que se tornam inquietos quando não pode saber o desfecho definido das questões. Não pode suportar a incerteza, e em sua impaciência recusam-se a esperar para verem a salvação de Deus. A apreensão, estresse, de males impele quase a loucura. Se tão somente confiassem em Deus, e vigiassem e orassem, encontrariam um consolo divino. Seu espírito se acalmaria pela comunhão com Deus. Amém? O passado já passou. Não fique sofrendo pelo passado. Aliás, a serva do Senhor diz assim: nada temos a temer, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido. Lembre de coisas boas. Tem gente que fica se alimentando do passado. O passado já passou, não tem mais jeito. Se você quiser se lembrar do passado, lembre-se de coisas boas, porque senão ele pode se tornar um vale da sombra da morte para você. E o futuro? O futuro, gente, ainda vai chegar. Amanhã, nós nem sabemos se nós estamos vivos. Então, o que a gente tem para ser feliz? Hoje é o dia de vivermos felizes com Deus. Eu era uma pessoa muito estressada, mesmo falando bem calmo assim, eu era muito estressado. Até um dia que eu encontrei no Espírito de Profecia dizendo assim: um dia de cada vez, pensai nisso, um dia me pertence, farei nesse dia o melhor que posso, usarei o talento da fala para que eu possa ser uma bênção para outras pessoas e para que as virtudes de Deus sejam manifestadas na minha vida hoje. Seja feliz hoje com Jesus Cristo, o pastor divino. Não deixe o estresse ou a apreensão do que você acha que vai acontecer. A pessoa fala assim: o que você acha que vai acontecer? Eu acho talvez que pode ser que eu acho que eu não sei. Olha que certeza, né? A pessoa fica desesperada com o mundo, com tantas coisas. Por que nós temos paz? Porque nós temos o pastor divino na nossa vida. Pode cair o mundo. Não tem um hino muito bonito que fala assim: pode cair o mundo que eu estou em paz. Mas eu pergunto: você está em paz hoje? Eu estou vendo você tão arrumadinho, tão bonito. Você que está em casa assistindo, você está em paz no seu coração? O estresse não está sendo um vale da sombra da morte? A apreensão. Há pessoas que parece que tudo vai desabar. Você chega perto das pessoas, parece que tudo vai desabar. Calma. Deus está cuidando de cada um de nós. Uma vez eu vi uma garotinha fazendo uma oração assim: querido Jesus, muito obrigado pelos problemas, porque eles nos ajudam a ver que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Eu fiquei pensando naquela oração, nunca saiu da minha cabeça. Você já agradeceu a Jesus pelos problemas?
Ah, pastor, eu não faço isso não. Confesso a vocês que eu também não faço isso. Mas o vale da sombra da morte, o estresse, pode acabar com a vida de qualquer pessoa. Pode acabar. E Jesus viu isso. E no Salmo diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o estresse esteja me assolando, ainda que a inquietude, a ansiedade, às vezes a preocupação de males que pode acontecer. Dizem os entendidos que 75% das nossas preocupações não se concretizam, apenas 25%. Então por que a gente fica preocupado? Não é Deus que cuida de mim, não é Deus que cuida de você? Por que nós temos que ficar estressados? Essa semana eu passei por um estresse grande, nós tivemos que cancelar um grande evento, mas eu disse assim para a pessoa, esta obra é de Deus, fatores estruturais não permitiram a realização do evento, mas Deus está no comando, e eu estou em paz com Deus. Não é bom você ter paz com Deus? É maravilhoso. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus viu uma vez seus discípulos estressados. Talvez vocês pensem que o estresse é só uma doença do século 21. Mas olha o que diz Marcos 6,31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Naquele tempo não tinha ainda o fast food, mas o pessoal não estava tendo tempo de comer. Os discípulos. E Jesus disse, para um pouco. Por isso que eu estou dizendo para você, nesta manhã, nesse sábado, pare um pouco, descanse no sumo pastor Jesus Cristo. Você vai ser feliz. Mas por que essa ansiedade de tantos males, do que pode acontecer, está assolando seu coração? Esse é um vale da sombra da morte que muitos cristãos estão enfrentando hoje. E nós não deveríamos enfrentar isso. Até uma pesquisa recente, feita agora nos Estados Unidos, se descobriu como as pessoas podem ter mais saúde. E os médicos fizeram uma pesquisa por que algumas pessoas, mesmo tendo hábitos de vida muito errados, ainda viviam muito tempo. E eles identificaram 5 fatores, muito parecido até com os dos adventistas. Mas o principal fator não foi alimentação, não foi exercício, não foi nada disso. O principal fator foi que pessoas que sobrevivem mais são pessoas felizes. Você é feliz? Até eu escrevi agora na minha agenda, todos os dias, FEASA. Felicidade, exercício físico, muita água, sono e alimentação. Alimentação, na pesquisa que foi descoberta agora, está em 5º lugar. Você é feliz? Só é feliz quem tem paz no coração. E a paz, só uma pessoa pode dar. E Jesus diz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. A paz de Jesus excede a todo entendimento. Eu visitei uma pessoa morrendo, numa situação dificílima de saúde, e a pessoa disse assim para mim, pastor, se Deus quiser que eu descanse, eu vou descansar, mas eu estou em paz. Eu fui para fortalecer a pessoa, e quem saiu fortalecido? Foi eu. Porque você ter Jesus no coração, felicidade vem naturalmente. Segundo o vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Você sabe qual é um dos males que mais está acabando com as pessoas hoje? É o vale da sombra da morte dos relacionamentos. Parece que as pessoas não se dão mais umas com as outras. Está aí os reality shows para mostrar a carência das pessoas. Eles não conseguem conversar com o seu vizinho e vão assistir um programa de reality show para ver como que as pessoas convivem. E como diz os psicólogos, alguns fazem um processo de transferência. Vou torcer por esse, vou torcer por aquele é chato, aquele é culto, aquele é isso, aquele é aquilo. E as pessoas se identificam com perfis, mas não conseguem abraçar o seu filho, não conseguem abraçar o vizinho. Relacionamentos. Dr. Gary Smalley, num livro chamado DNA dos Relacionamentos, ele diz assim, praticamente todas as crises mundiais, pequenas ou grandes, resumem-se em uma coisa, o colapso dos relacionamentos. Há pessoas que têm muita dificuldade hoje de se relacionar. Todos trazemos uma formação social, e a igreja é composta, todos nós que somos compostos de formações sociais diferentes,
de ser amados pela família, ou pelas pessoas de maneiras diferentes. E Deus permite isso. O Espírito de Profecia diz que Deus mistura temperamentos e relacionamentos para o nosso crescimento. Eu fiquei pensando, se dois conversadores se casassem, aí ia ser um desespero. Normalmente um fala mais, outro menos. Um calmo e um nervoso. Dois calmos. Tudo bem? Tudo bem. Amanhã? O quê? Deus não põe. E sabia que a gente é atraído por pessoas de temperamentos diferentes? Agora, olha só. Há pessoas. Outro dia eu vou contar um negócio para vocês aqui, vocês não contam para ninguém, tá bom? Até quem está assistindo pela internet aí. Eu fui numa santa ceia na igreja. Aí chegou um irmão perto de mim e falou assim: pastor, eu quero lavar seus pés. Eu falei: pois não, irmão, mas tem algum problema? Tem problema sim, pastor. O que foi? Eu não gosto do senhor. Mas eu nunca tinha visto aquele irmão na minha vida. Eu falei assim: mas irmão, você pode me dizer o que aconteceu? Ele falou assim: um dia o senhor pregou, o senhor falou uma coisa que eu não gostei, e desde esse dia eu fiquei com raiva do senhor. Eu falei: pois irmão, eu não tenho raiva do senhor, eu quero ir para o céu com o senhor, então vamos lavar o pé um do outro. Eu quero ser seu amigo. Ele se tornou um grande amigo. É possível que alguns olham para a gente assim: não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Os relacionamentos ensinam algumas coisas para a gente, que a gente precisa amar as pessoas. Mas é difícil amar as pessoas. E eu comecei a fazer um exercício espiritual na minha vida. Pensei assim: Jesus, eu como pastor, eu tenho que lidar com todo tipo de pessoa. Mas por favor, Senhor. E vocês pensam que tem gente que a gente olha assim, que a gente vai com a cara da pessoa? Eu sou normal. Tem gente que olha assim e fala assim: não fui com a cara dela. É assim também. E aí, mas se eu pedir para Jesus agora: Senhor Jesus, me ajude a olhar para as pessoas como o Senhor olha. E aí aprendi uma grande lição na minha vida. Deus tem paciência com todos os tipos de pessoa, até com você e até comigo. Amém? Por que a gente não tem paciência para tentar entender as pessoas? Às vezes a gente pensa que as pessoas não, fulano é assim, é assado, é frito. Não, pense bem. Todo ser humano, Jesus viria a essa terra para morrer somente por você. Amém? Jesus te ama. Jesus me ama. Por que a gente não aprende a amar as pessoas? Mas a gente tem um vírus dentro da nossa vida chamado pecado. Todo mundo tem. Só Jesus para tirar isso da gente. E eu li uma citação que eu marquei na minha Bíblia aqui, quando eu sou tentado a pensar diferente do que eu estou falando aqui. Está na Review and Herald, 24 de novembro de 1904, foi escrito assim: o homem verdadeiramente convertido não se inclina a pensar nas faltas dos outros. Só entrarão no céu aqueles que vencerem a tentação de pensar e falar mal. Pensei, e agora? Antes, a gente fala. O Espírito de Profecia diz que a gente não pode nem o quê? Nem pensar. Então, só tem um jeito. Você olhar para todo mundo e falar assim: Jesus, me ajuda a olhar para essas pessoas como o Senhor olha. E a gente começa a amar pessoas que você nem imaginava que ia amar. Porque o amor transforma. O amor, você dá um abraço numa pessoa, você aceitar, porque nesse mundo do vale da sombra da morte, dos relacionamentos, as pessoas estão se autodestruindo. Todas as crises, pequenas ou grandes, institucionais ou não, familiares ou não, governamentais ou não, tem uma base: as pessoas não querem mais entender as outras pessoas. Eu fui visitar um paciente uma vez. E os médicos não identificavam a doença daquele irmão nosso. Um irmão nosso. E quando eu cheguei, comecei a conversar com ele, e eu fiz uma pergunta muito simples. Eu falei assim: eu posso fazer uma pergunta aqui, é pastoral. Olha, isso aqui é uma coisa nossa. Você tem algum problema de relacionamento com alguém, alguma pessoa, que se eu mencionar o nome, você fica triste na hora? E ele baixou a cabeça e falou assim: pastor Emanuel, se o senhor mencionar tal nome, a dor que eu estou sentindo agora aumenta imediatamente. Imediatamente. Sabia que os relacionamentos destruídos, marcados pelo rancor,
ele se torna um vale da sombra da morte, e ele estava doente, os médicos faziam todos os exames, estava tendo dor numa parte do corpo, noutra parte, fazia exame aqui, exame ali, e não descobria, porque o problema da pessoa não era físico, tinha somatizado. E ele falou assim, eu não posso ouvir esse nome que eu fico, eu passo mal na hora, minha cabeça dói, aqui dói, tudo dói. E eu disse, você acabou de me dizer a solução do problema. Só tem um jeito. Jesus teve misericórdia de você. Você tem que perdoar. Não consigo, pastor. Você não perdoar as pessoas, você não amar a pessoa, se torna um vale da sombra da morte, porque é o seguinte, não perdoar é a mesma coisa que você tomar o veneno esperando que o outro morra. Entendeu? Não tomar, não perdoar, é você tomar o veneno esperando que outra pessoa morra. Uma vez recebi uma ligação. O pastor recebe muitas ligações. E essa foi numa hora fora de hora, 11 horas da noite. E era um interurbano, e a pessoa disse assim, pastor, eu preciso que alguém me escute, o senhor pode me escutar? Eu falei, posso. Eu já estava na minha cama, peguei o telefone e comecei a escutar. Aí a pessoa falou uns 15 minutos, e eu falei assim, olha, você vai gastar muito de interurbano, viu? E ela falou assim, não tem problema não, pastor, eu posso continuar falando? Eu falei, pode. Aí minha orelha ficou vermelha desse lado, eu peguei o telefone e virei para o outro lado, escutei. Aí mais 15 minutos lá de cá, vou lá para cá de cá. Aí minha esposa olhou para mim e disse assim, você sabe por quê? Em relacionamento, a primeira coisa para você vencer esse vale da sombra da morte, é você aprender a escutar as pessoas. Porque as pessoas não escutam ninguém hoje. Mas naquele dia eu escutei muito. 1 hora de telefone interurbano. 1 hora. E sabe qual era o problema? Aquela senhora flagrou o seu marido traindo ela. Com a moça que trabalhava na casa dele. E o marido se arrependeu, pediu, ela queria matar ele primeiro, mas depois ela desistiu, porque ela era cristã, né? Porque às vezes a gente não fala em matar, mas a gente pensa, né? E aí ela pegou, depois ele foi de joelhos, pediu perdão, pediu ajuda do pastor, foi lá, pediu perdão, está perdoado. Mas ela não conseguia perdoar, porque ela disse assim, tudo bem, já que você fez isso, eu quero que você prove que você é fiel, e ela vai continuar trabalhando aqui na nossa casa. Sabe o que acontece? Às vezes a gente perdoa, mas a gente fica alimentando isso na nossa alma. Se você perdoou, perdoou. Perdão é para quem não merece, porque se merecesse, não era perdão, era pagamento. E eu disse, você tem que dispensar essa moça, deixar ela reconstruir a vida dela, e você tem que reconstruir a sua vida com seu esposo, através do nosso sumo pastor Jesus Cristo. Ela fez isso e foi restaurada para a honra e glória de Deus. Você está enfrentando o problema com alguém? Eu acho que aqui ninguém tem esse problema. Todo mundo ama todo mundo. Até a sogra você tem que amar, né? Mas o Salmo 23:4 fala assim, ainda que eu ande pelo vale o quê? Da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então, aprenda a se relacionar com as pessoas, mas só Jesus para te ajudar, porque a gente vai se tornando crítico profissional. Mas tem outro vale da sombra da morte que eu encontrei, é o terceiro, estamos já chegando à nossa parte final. O vale da sombra da morte da dívida. Será que tem gente endividada aqui? Não, aqui não. Aqui não. Aí fora, diz que os cristãos, 40% dos cristãos hoje já estão endividados. Porque hoje você pode comprar qualquer coisa, né, sem dinheiro. Você leva um livro de presente. Em suaves prestações a perder de vista. A dívida, ela se torna um vale da sombra da morte, porque o Espírito de Profecia diz que ela acaba com a vida espiritual de uma pessoa. Satanás, ele não está preocupado se você vai para o buraco rápido ou devagar. Ele está preocupado que você esteja em direção ao buraco, que você vai se perder. Quando a gente fala para a pessoa, cada cigarro encurta a vida 14 minutos, a pessoa fala, não tem pressa. Não, mas vai morrer. Vai morrer. Queridos, a dívida. Tem um amigo meu que fez um mestrado comigo aqui de liderança, que ele fez a tese dele sobre oniomania. Oniomania vem do grego onios, a venda, e mania, insanidade.
É o termo técnico para o desejo compulsivo de comprar, mais comumente conhecido como síndrome do comprador compulsivo. Você sabia que muitos shoppings hoje não têm relógio? Muitos shoppings hoje não têm a luz do dia? Para que você entre e perca a noção do tempo? Porque você tem que olhar muitas coisas, ver todas as promoções? Você precisa mesmo daquilo que você está comprando? Por que não viver uma vida simples e sem dívida? E ser feliz com Deus? O vale da sombra da morte é porque se você trabalha muito e ganha pouco, vive estressado, se não tiver controle financeiro. Mas se você trabalha pouco e ganha muito, vive com medo. Mas se você tem paz, você trabalha, é feliz, e por isso você acerta mais na sua vida. Não deixe o vale da sombra da morte da dívida acabar com você. Porque o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Há pouco tempo, reuni um casal que estava em crise financeira. E aí eu falei assim, olha, eu vou precisar ajudar vocês, como pastor. Vocês estão devendo só 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Mas eu vou ajudar vocês. Peguei o orçamento dela, o orçamento dele, escreva tudo aqui. Vocês estão ganhando quanto? Vocês precisam de quanto para alimentação? Quanto para aluguel? Quanto para isso? Fui somando tudo. Como é que vocês estão saindo para gastar fora? Ah, chega sábado à noite, a gente quer jantar fora. Mas você tem o dinheiro? Não, a gente tem um cartão. Cartão é você gastar sem ter. Se você tiver cartão, diz os técnicos, você gasta 40% a mais. Queridos, para restaurar aquele casal, nós tivemos que fazer um planejamento e acompanhá-los durante alguns meses, e hoje eles estão felizes, já têm dinheiro guardado. E o padrão de vida, você estabelece. Mas sabe por que a questão do vale da sombra da morte alcança todos nós? Porque tem isso na revelação profética. Testemunhos, volume 2, página 279, diz assim, aqueles que estão endividados sabem que tudo que ganham é apenas para manter sua cabeça fora d'água. Consequentemente, tem pouco ou nada para ajudar os outros ou a igreja, as únicas formas de acumular tesouros nos céus. Tem gente que tem uma alegria tão grande no pagamento, gente. Recebeu o pagamento, 5 minutos depois, está triste demais. É alegria e tristeza instantânea. Porque a pessoa não tem um planejamento financeiro. Para que viver o tempo todo nessa sociedade consumista, capitalista, se você pode viver em paz com a sua família? Semana passada eu preguei numa igreja, e a igreja está em reforma. E o pastor pediu aos irmãos que fizessem uma campanha para a gente construir, ajudar a construir. E pastor Ranieri, veio uma senhora muito humilde, uma viúva, e disse assim, pastor, eu tenho uma oferta para dar para a construção, mas eu queria que o senhor fosse comigo lá na tesouraria. E quando o pastor chegou lá, essa irmã ganhou um salário mínimo, ela abriu um pacote, tinha R$ 7.500. E o pastor disse, mas irmã, o que significa? Pastor, o que eu vivo, o que eu ganho é suficiente para me viver. Isso aqui eu quero dar para a causa de Deus e para a construção do templo do Senhor. Imagine uma pessoa que ganha pouco, mas vive em paz com Deus e vive dentro dos seus limites, pode realmente ajudar a construir uma igreja para Deus. Isso é adoração. Vocês sabiam que isso é adoração? Quando você devolve o dízimo, você está adorando. Quando você oferta, você está adorando. Quando você ajuda a construir a igreja que nós vamos ter aqui para os nossos filhos, você está adorando a Deus? Não entenda isso, que isso é dinheiro para uma organização. Isso é para Deus. Porque quando Jesus voltar, nós não vamos levar nem nada disso aqui. Nós vamos levar você. Deus vai nos levar. Deus vai me levar. Eu vou dizer, lembra aquele sábado que eu estive com vocês? Nós falamos do Vale da Sombra da Morte? Nós passamos o Vale da Sombra da Morte e Jesus nos trouxe para as mansões eternas. Dívidas. Por favor, queridos, não ande pelo esse vale. O Vale da Sombra da Morte das dívidas. Porque ele pode acabar com a sua vida. Ele não escolhe pessoa. Não escolhe raça, credo, cultura, nada disso. Ele acaba com as pessoas. E por último, o 4º Vale da Sombra da Morte. O que seria? Uma coisa que todos nós podemos passar. Um deles seria doença.
É possível que todos nós aqui já ficamos doentes. Pelo menos uma gripe você já pegou, né? Mas eu sou cristão, Deus me protege. Não, Deus protege. Mas você está no mundo de doenças. E é possível você ter doença. A doença, ela quebra a serenidade da vida. Nesse momento que as pessoas estão doentes, se você tem alguém doente na sua família, ou se você mesmo está doente com algum tipo de doença, lembre-se, nesse momento nós precisamos de compreensão. Precisamos de lições de vitória. Não use a doença para você ficar mais doente. Use as doenças para você crescer, para você ter vitória a partir de agora na sua vida. Amém? Os psicólogos dizem que as pessoas passam pelo menos por 5 estágios na doença. Né? Quando você descobre uma doença, puxa, mas negação. Eu não acreditava nisso. Isso não é verdade. Isso é uma negação que é substituída logo em seguida por uma aceitação parcial. Depois vem a raiva, que a pessoa começa a ficar brava com o médico, com o hospital, com todo mundo, com os vizinhos, na hora que vem tomar remédio tem que acordar a pessoa fica brava, a pessoa fica chamando alto, mas a pessoa está dizendo para aqueles que estão em volta dele, olha, eu estou vivo, eu preciso de atenção. No terceiro estágio, normalmente, a pessoa que está doente, ela começa a fazer uma barganha. Nós pastores identificamos muito isso. A pessoa está lá e fala assim, Jesus, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso agora, eu vou ajudar os pobres, eu vou agora ser carinhoso com a minha esposa, eu vou fazer isso com meus filhos, porque a gente corre tanto pela vida e a gente se esquece que as coisas mais importantes da vida é a gente ter o nosso Jesus como o nosso sumo pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e as pessoas que nós amamos, esses são os fatores mais importantes para a nossa vida, porque as coisas passam. Eu li um livro que dizia assim, sabe qual a diferença entre as crianças e os adultos com relação às coisas? É que os brinquedos dos adultos são mais caros. Eles trocam de vez em quando. A barganha, a pessoa faz muitas promessas para Deus. E aí essas promessas, muitas vezes, não se concretizam. E a pessoa entra num estágio de depressão ou de avaliação da vida. E esse estágio é um dos mais difíceis hoje, porque a depressão é uma doença muito atual, mas é um dos momentos de reflexão da vida. E quando você consegue alguém que sabe entender você nesses momentos difíceis, e que pode te ouvir, essa reflexão faz você crescer, faz você ter vida, ter paz. Esse é um grande vale da sombra da morte. E muitas doenças que são, diz no Deserto das Nações, página 241, muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais. Não deixe, você decide a sua reação aos problemas da vida. Alguém te xingou no trânsito, sabe como você responde? Deus te abençoe. Você consegue fazer isso? Porque cada um dá o que tem. Se você tem Jesus, você dá paz para as pessoas. Se você tem ódio no coração, você dá ódio para as pessoas. De que você está se alimentando? Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, ele está dizendo o seguinte, decida escolher andar com Jesus. Não, você não vai ter nenhum temor. Pode vir todas as provações. Pode ser relacionamento, pode ser estresse, pode ser dívida, pode ser doenças. Você vai vencer porque você tem Jesus na sua vida. No final de tudo, a razão é Jesus Cristo. Mas se você perder um ente querido, aí vem as lágrimas, vem a formação de fantasias, vem os sonhos, a memória seletiva, quando você fica naquele período entre a realidade e a fantasia. Mas aí chega uma hora que fala assim, sabe uma coisa? A morte é consequência desse mundo que nós estamos vivendo, todos podemos passar por ela. Não vou temer mais, porque o Senhor está comigo, vou continuar a minha vida. Vou ter uma nova razão para viver. Amém? Não tenha medo. E para finalizar, depois de uma tempestade, depois de um grande temporal, não vai durar para sempre isso. O céu se abre, um azul muito lindo, dizendo, Deus está cuidando de você. Queridos, João 16:33 diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você que veio nesta manhã, você vai vencer, e eu vou vencer, por um motivo só. Porque Deus nos deu o privilégio de estar aqui nesta manhã, para aprender de Jesus.
para descansar, para entender que Jesus é o nosso pastor. E a nossa leve e momentânea tribulação não dá nem para comparar com aquilo que a gente vai receber de bênçãos de Deus. Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Eu volto agora à pergunta inicial. Terá a dor fim algum dia? Será que algum dia você vai ligar a televisão e só vai ver notícias boas? Será que a gente vai continuar sofrendo por muito tempo? Eu não sei como é que você está. Eu só sei de uma coisa: Deus te ama. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê o que você está passando. E às vezes a vida leva todos os nossos castelos, às vezes a vida tira tudo de bom que a gente tem, e a gente não compreende isso. Hoje uma mãe me ligou e disse assim: pastor, ore por mim. A minha filha tem 20 e poucos anos e descobriu agora 2 tumores. Eu não entendo isso, porque isso foi nas suas cordas vocais, e ela louva o Senhor. Por que Deus está permitindo isso? E chorava muito. Você consegue entender algumas coisas que acontecem com você? Pois eu vim dizer para você nesta manhã, eu queria que você orasse agora ao ouvir uma oração cantada. Mas eu queria que você conversasse com Deus. Qual é o seu vale da sombra da morte? É o estresse? São os relacionamentos partidos? Você está com o coração magoado, precisando perdoar alguém? Você tem problemas com o consumismo, que esse mundo pós-moderno está fazendo você fazer coisas que você não precisa? Você está enfrentando doença? O que você está enfrentando? Deixa Deus falar com você aí. Feche os seus olhos. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Se você está enfrentando um vale da sombra da morte, quiser se colocar de pé, nós vamos orar. Se a vida Pode se colocar de pé, vou orar com você. os castelos, que sonhos você construiu. Não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante.
oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Às vezes a gente olha para as pessoas estão bem, tudo bem na vida, pastor. Mas quando a gente olha para dentro do coração, Deus sabe o que a gente está passando. Deus sabe se sua angústia é com relacionamentos. Deus sabe se sua angústia é com dívida. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mas tem uma coisa que eu queria que vocês saíssem desta manhã sabendo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, de todos esses problemas, nós não vamos o quê? Temer. Porque quem está conosco? Jesus Cristo. Ele vai abençoar você. Vai abençoar você. Vai te dar paz no coração. Vai dar que esse dia seja o dia mais extraordinário da sua vida. De você ter paz e certeza que vale a pena andar com Jesus. Você pode curvar sua fronte para a gente agradecer a Deus por isso? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque assim como está nos Salmos, ainda que todos nós aqui, Senhor, andemos pelo vale da sombra da morte, nós queremos ter a confiança do salmista e dizer: não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco nesse momento. Essas pessoas que estão assistindo pela internet, Senhor, eu sei que o Senhor está, através do Teu Santo Espírito, ao lado delas. Não deixe que os vales da sombra da morte desse mundo nenhum alcance essas pessoas. Mas se já estiver alcançando, obrigado, porque o Senhor está junto dessas pessoas para eles vencerem esta crise e este vale. Obrigado, porque em Jesus Cristo nós podemos dizer com alegria como o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é em nome de Jesus Cristo, com perdão de todas as nossas faltas, que nós te agradecemos esta bênção. Amém, Senhor.